Estamos no ar. Uma boa noite a todos, que a paz de nosso Deus, nosso amado Deus, Pai eterno, possa estar no coração e na vida de cada pessoa que vai ouvir e assistir esses vídeos que estou colocando no ar, né? É mais um momento abençoado que Deus nos está nos concedendo. Que os dias, como diz a própria palavra, são maus. Estamos vendo isso. Mas vamos falar do bem, né? Vou falar do bem. As coisas ruins deixamos para o nosso Deus, o nosso Pai, que Ele cuidará de nós. Então vamos falar hoje sobre o homem Oséias, e também sobre 10 coisas que pertencem a nós, cada um de nós, com o tempo que se passa, estamos ficando velhos, né? Um pouquinho mais velhos, né? Então são coisas que nos ajudam, né? Então vamos em frente, que o meu tempo é sempre limitado, né? Então, faço tudo, né, em nome do Senhor Jesus, né? Então, começando lá em Oséias, no capítulo 8, no versículo 5. 10 coisas maravilhosas para se alcançar. São 10 coisas maravilhosas para se alcançar. Então, a primeira é velhice. A segunda é um grande nome e fama. Terceiro, o conhecimento. Quarto, conselhos sábios. E o quinto, inocência. Sexto, justiça pela fé. E o sétimo, lei da justiça. Oitavo, fé, ação, doutrina. E o nono, que é o 9, a marca do alto chamado de Cristo. E o 10º, que é 10, né? Então, a ressurreição de entre os mortos. Então, eu vou citar uma passagem na Bíblia, que está na Bíblia aqui, de cada um. Então, vamos começando novamente aqui na velhice, né? De nós, cada pessoa, vamos se baseando, né, onde eu vou lendo aqui, mas isso serve para nós hoje também, né? Lá em Gênesis, então, 47, o capítulo, 7, 8 e 9, o versículo, diz assim: José trouxe Jacó, seu pai, e o pôs diante de Faraó. E Jacó o abençoou. Faraó disse a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó respondeu-lhes: os dias dos anos da minha peregrinação são 130 anos. Poucos e maus têm sido os dias dos anos da minha vida. Não chegaram os dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Então, Abraão, né? Então, foi 175 anos. Isaac, 180 anos. Passou um pelo outro. Assim como ele falou, meu pai, meus pais e assim por diante, né? Agora vamos no 2, então. Um grande nome e fama. Seres humanos. Grande nome e fama. Então tá lá em 2 Samuel 23, o capítulo 19, o versículo, o próximo versículo 23. Também Abisai, o homem chamado Abisai. Porventura, este
não era o mais nobre de entre os três? Pois era o primeiro deles. Aos primeiros três, porém, não se igualou. De entre os 30 era o mais nobre, porém, aos três primeiros não se igualou. Davi, porém, o pôs sobre os seus guardas. Então, Davi colocou ele sobre os guardas, né? Então, lá em 1 Crônicas 11, o capítulo 21, o versículo, e o próximo versículo 25, tem mais ensinamento e explicações. Que eu fazendo mais um básico, que eu não posso citar todos os versículos e falar, porque não dá tempo. Então, vamos a 3 agora. O conhecimento. Então, o conhecimento. Salmo 139, o capítulo 6, o versículo. Admiração por Deus. Tal ciência é, por mim, maravilhosíssima. Tal ciência é, por mim, maravilhosíssima. Tão alta que não posso atingir. Veja, né? O Davi, né? Tão alta que ele não conseguiria atingir. 4. Conselhos sábios. Lá em Provérbio 1, o capítulo 5, versículo. Para os sábios, ouvir e crescer. Ouvir e crescer em sabedoria. O que atende para adquirir sábios conselhos. Então, a respeito da sabedoria, né? Agora 5. Inocência. Lá em Oséias, o capítulo 8, que é onde começamos aqui também, né? E o versículo 5. Teu bezerro, ó Samaria, foi rejeitado. Minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes de alcançar a inocência? Até quando são, né, para alcançar essa inocência, né? Então, esse povo aqui, se tu voltar lá, 8 de Oséias, o capítulo 4, o versículo, aí fala sobre a idolatria de Israel. Adoravam o ídolo, e aqui fala sobre o bezerro, que eu estava lendo, ó, de Samaria, né? Que é coisa que Deus não se agrada. Abominação aos olhos de Deus. 6. Justiça pela fé. Lá em Romanos 9, o capítulo 30, o versículo. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Então, 7. Lei da justiça. A lei da justiça. Então, lá, Romanos 9, o capítulo 31, o versículo agora. Israel, porém, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça? Então, 8 agora. Fé, ação, doutrina. Fé, nação, doutrina. 1 Timóteo 4, capítulo 6, o versículo. Propondo estas coisas aos irmãos, será bem ministro, será um bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. 9. A marca do alto chamado de Cristo Jesus, lá em Filipenses 3, o capítulo 16, o versículo. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Então, andar na mesma regra, no mesmo ensinamento, no mesmo procedimento e sentir as mesmas coisas, né?
Então, 10. A ressurreição de entre os mortos. Filipenses 3, o capítulo 11, 12, o versículo. Para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição de entre os mortos, não que já o tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Veja aqui Paulo falando, não que já tenha alcançado, mas ele prosseguia para o alto, porque ele queria conquistar e conseguir chegar lá, por o homem que ele tinha lutado, que foi Jesus Cristo, que ele pregava, Cristo crucificado, né? Cristo que morreu por nós, cruz, na cruz, e isso é para nós hoje. Então, que essas 10 coisas aqui que eu falei sobre a velhice, que nós podemos colocar em prática na vida de cada um de nós hoje, que estamos vivendo, que serve para nós ficar firmado em Jesus, que Ele, somente Ele é o Salvador, é Senhor, e não há outro caminho a não ser através de Jesus. Ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, que isso possa cada um de nós praticar, cada um de nós viver essa realidade. Eu agradeço mais essa oportunidade abençoada que Deus nos dá. Que todas as pessoas que vão ouvir e assistir possam afirmar que Ele é a pedra de esquina. Só Ele nos salva e só Ele nos dá a vida eterna. Amém? Que Deus abençoe todos. No nome do Senhor Jesus. Amém.